Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não se esqueçam de curtir e compartilhar os nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é cefaleias. Conversaremos sobre a anatomia e fisiologia das cefaleias, a classificação internacional das cefaleias, que está na terceira edição. Esse assunto desencadeará o estudo um pouco mais pormenorizado acerca dessa classificação, ou seja, conversaremos sobre migrânia e suas variantes, cefaleia do tipo tensional, as cefaleias trigêmino-autonômicas, cefaleia atribuída a trauma ou lesão cefálica e ou cervical. Conversaremos também acerca da cefaleia atribuída a transtorno vascular craniano e ou cervical. Um pouco mais além, falaremos acerca da cefaleia atribuída a transtorno intracraniano não vascular. Outra cefaleia a ser estudada é a cefaleia atribuída a uma substância ou a supressão dessa substância. Cefaleia atribuída à infecção, cefaleia atribuída a transtorno da homeostase. Também cefaleia ou dor facial atribuída a transtorno do crânio, pescoço, olhos, orelhas, nariz, seios paranasais, dentes, boca ou outra estrutura facial ou cervical. Conversaremos também sobre a cefaleia atribuída a transtornos psiquiátricos, a lesões dolorosas dos nervos cranianos e outras dores faciais. Também acerca de outras cefaleias e um pouco sobre a avaliação clínica de todas essas, fechando sobre o diagnóstico e alguns pormenores que devem ser importantes nesse assunto. Vamos lá? Sobre as cefaleias, é importante destacar algumas circunstâncias como anatomia e fisiologia antes que nós cheguemos à classificação. Pois bem, a cefaleia é um dos sintomas mais comuns avaliados por neurologistas, que apresentam vasto diagnóstico diferencial. O manejo bem-sucedido das cefaleias, tanto as primárias quanto as secundárias, exige um conhecimento da neuroanatomia pertinente e da fisiologia subjacente. Tipicamente, ocorre dor quando os nociceptores periféricos são estimulados em resposta a determinados fatores. Em relação a estes fatores, é importante saber que, em resposta a esses fatores, tem-se, por exemplo, uma lesão tecidual, tem-se uma distensão visceral que leva a uma resposta fisiológica. Entretanto, a dor também pode ocorrer em consequência de dano ou ativação inapropriada das vias produtoras de dor do sistema nervoso periférico ou central. Neste caso, tem-se uma resposta à lesão. Ainda, a cefaleia pode resultar de um desses mecanismos ou de ambos, de uma resposta fisiológica alterada ou de uma resposta a uma lesão tecidual. Pois bem, acredita-se que a maior parte do parênquima cerebral, o epêndima ventricular, o plexo corióide e as veias da pia mater não sejam capazes de produzir dor, mas há estruturas outras envolvidas nessa dor, nessa cefaleia primária. E quais são essas vias envolvidas? Inicialmente, pode-se falar em grandes vasos sanguíneos, na dura mater, e em terminações periféricas e em terminais periféricos do nervo trigêmeo que inervam essas estruturas. Também pode-se falar da porção caudal do núcleo trigeminal, o qual se estende nos cornos dorsais da medula cervical superior, e este ainda recebe impulsos da primeira e da segunda raízes nervosas cervicais, das raízes C1 e C2. Ainda há estruturas envolvidas com as regiões rostrais de processamento da dor. E essas regiões estão ou a nível de córtex ou a nível um pouco mais central. Os sintomas medulares da dor no cérebro, que modulam impulsos dos nociceptores trigeminais em todos os níveis das vias de processamento da dor e que influenciam as funções vegetativas, são o hipotálamo e o tronco encefálico. Isso pode ser observado em locais tanto do sistema nervoso central quanto do sistema nervoso periférico, que podem estar envolvidos na patogênese da enxaqueca.
Durante a fase da aura, há uma redução do fluxo sanguíneo cortical, o qual se dissemina anteriormente a partir do córtex occipital, que é essa seta grande aqui que você pode observar, e acredita-se que isto é decorrente de uma depressão alastrante, uma diminuição exacerbada desse fluxo sanguíneo. Durante a fase da cefaleia, uma inflamação estéril das meninges pode ativar as vias sensitivas do nervo trigêmeo e, a partir daí, essas projeções que vão para o núcleo caudal, a substância cinzenta periaquedutal, os núcleos talâmicos sensitivos e o córtex somatosensorial primário. Todas essas são as setinhas menores aqui indicadas. Isso tudo, de uma forma alternada, cada uma dessas vias, sendo ela central, pode conduzir os sinais aferentes interpretados como nocivos, ou seja, uma diminuição dessa circulação estimula essas zonas, levando então à diminuição de oxigênio e, por consequência, essa acidose funciona como estímulo nociceptivo que leva a provocar a dor. Como falamos no início, existe uma classificação padrão que está atualmente na terceira edição, que diz respeito aos diversos tipos de cefaleia. E aí você pergunta, só aquele específico? Não. Existem algumas circunstâncias em que pode haver uma mistura de um sintoma de um com o de outro, e aí ela pode ser não classificada, ou pode ter as duas. Isso vai de acordo com a quantidade de sintomas, a questão temporal. Isso é uma avaliação a ser feita pelo neurologista para que possa ser identificado. Mas essa importância de classificação diz respeito a como tratar essa patologia em si. Então, existe, pela classificação internacional das cefaleias, os tipos migrânia, e da migrânia podemos distinguir alguns tipos, como por exemplo, a migrânia sem aura. A sem aura, migrânia enxaqueca, tá bem? Então, a migrânia sem aura subdivide-se em migrânia menstrual pura sem aura, migrânia sem aura relacionada ao período menstrual e migrânia sem aura não menstrual. Essa é a sem aura. A com aura, que são os sintomas prodrômicos que a gente vai conversar daqui a pouco, diz respeito à migrânia menstrual pura com aura, migrânia com aura relacionada ao período menstrual, migrânia com aura não relacionada ao período menstrual. E se for a migrânia crônica, em relação a critérios alternativos, tem-se a migrânia crônica com períodos livres de dor, migrânia crônica com dor contínua. Em relação às complicações da migrânia, pode-se ter estado de aura migranosa e a neve visual. Ademais, tem-se também síndromes episódicas que podem estar associadas à migrânia, destacando-se a cólica infantil, a hemiplegia alternante da infância e a migrânia vestibular. Quanto à cefaleia do tipo tensão, critérios alternativos, tem-se a cefaleia do tipo tensão episódica infrequente, critérios alternativos, a cefaleia do tipo tensão episódica frequente, quanto aos critérios alternativos, e a cefaleia do tipo tensão crônica, critérios alternativos. Tem-se também as cefaleias trigêmino-autonômicas, que são as TACs. Destas, subclassifica-se em cefaleias em salvas, pelos critérios alternativos, hemicrania paroxística, também pelos critérios alternativos, crises de cefaleia neuralgiforme universal breve, pelos critérios alternativos, hemicrania contínua, pelos critérios alternativos, e cefaleia trigêmino-autonômica não diferenciada. Depois das TACs, a classificação destaca outras cefaleias primárias, e aí ela se refere à epicrania fugaz. Outra cefaleia também nessa classificação é a cefaleia atribuída a trauma ou lesão cefálica e ou cervical. Está-se diante, neste caso, da cefaleia aguda atribuída à lesão cefálica traumática, a qual subdivide-se em cefaleia aguda de início tardio, atribuída à lesão cefálica traumática moderada ou grave, e a cefaleia aguda de início tardio, atribuída à lesão cefálica traumática leve.
Outra cefaleia ainda nessa atribuída a trauma é a cefaleia persistente atribuída à lesão cefálica traumática, que neste caso refere-se à cefaleia persistente de início tardio atribuída à lesão cefálica traumática moderada ou grave e a cefaleia persistente de início tardio atribuída à lesão cefálica traumática leve. Ainda nesses termos, tem-se a cefaleia atribuída à radiocirurgia cerebral, a cefaleia atribuída a outro trauma ou lesão cefálica e ou cervical, e a cefaleia persistente atribuída a outro trauma ou lesão cefálica e ou cervical. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.